Este programa tem o apoio do Continente. Aprender a comer é saber escolher. Descubra a gama Bem-Estar Continente Equilíbrio, com probióticos, vitamina D e sem açúcares adicionados. Disponível junto aos iogurtes. Assim, toda a gente come melhor. A vida passa a comer. E assim, com a maior variedade de frescos, produtos de qualidade das marcas Continente e refeições prontas a levar, sempre aos melhores preços, toda a gente come melhor. Continente. É de toda a gente. Começa agora mais um Aprender a Comer com a nutricionista Mariana Chaves. Olá, Mariana. Olá, boa tarde. Judite. Ora, hoje vamos falar de um tema bastante diferente, mas relacionado com cuidados alimentares. Cuidados alimentares para cantores. Isto tem aqui uma razão pessoal, não tem, Mariana? Tem, porque há pouco tempo levei a minha filha a uma consulta de voz e percebi que é uma área que cruza com a nutrição e que é muito pouco falada. E aproveito então aqui para muitos pais, com certeza, que também querem ouvir, e muitos cantores que gostariam, se calhar, de ter aqui esta informação. Isto porque a minha filha Madalena está a participar no programa The Voice Kids, é finalista, e por isso estamos aqui em contagem decrescente para este domingo, dia 24. E o que isso quer dizer, como podes imaginar, é que está sempre a cantar. E ao falar com a professora de canto, percebi que era muito importante a consulta da voz. E em Lisboa existe, no Hospital Egas Meniz, por exemplo, é importante divulgar, porque no Dia Mundial da Voz há uma campanha de rastreio nesse sentido. E por isso eu queria, obviamente, explicar que eu não sou especialista em voz, não sou otorrino, não sou terapeuta da fala nem professora de canto, sou só nutricionista, mas como profissional de saúde eu acho muito importante percebermos que se há algum cuidado que nós possamos ter em casa que possa prevenir aqui problemas, neste caso das cordas vocais, eu acho que devemos ter atenção. E eu fui para esta consulta muito atenta a ouvir as recomendações e também com perguntas. Pronto, e das recomendações desta consulta que eu trouxe, assim, mais importantes, para além das coisas que obviamente a minha filha foi ouvir, sobre aquecimento e arrefecimento de voz, que vocês sabem muito bem aqui na rádio, sobre vapores, mas então eu consegui perceber o quê? Que na parte da hidratação, o que é que nós poderíamos fazer, e também na parte da alimentação, e por isso queria partilhar aqui um bocadinho essas ideias úteis, principalmente porque percebi que aqui o refluxo na parte da saúde das cordas vocais era muito importante, e aí eu posso ajudar com certeza. Vamos começar pela hidratação então, que é tão importante para a voz. Exatamente. E as pregas vocais são uma estrutura muito fina, não é? Revestida por uma mucosa, e que é muito importante estarem lubrificadas. Então, uma das coisas que se percebe claramente, e que foi ótimo, porque nós, enquanto nutricionistas, estamos sempre a dizer às pessoas que têm que beber muita água, não é? Já fizemos vários programas sobre a água, e vejo que há muitas pessoas que têm resistência a beber a quantidade de água que precisam. Mas a verdade é que, neste caso, pessoas que utilizam a voz como instrumento para a sua profissão, se estiverem desidratados, o muco, que normalmente protege essa zona, vai ficar espesso. E então a voz fica mais presa, mais cansada, aparece mais a vontade de pigarrear, e esse pigarrear é péssimo, não é? É mesmo péssimo para a voz, e portanto não adianta beber muita água rápido, adianta ir bebendo a água, até porque a água não passa nas cordas vocais. Então, qual é que é aqui a associação da água com a saúde das cordas vocais? É que a água depois nós bebemos, passa no tubo digestivo e é reabsorvida a nível intestinal. E ela depois vai hidratar o nosso corpo todo, inclusive as glândulas que são responsáveis pela produção deste muco na zona das cordas vocais. Portanto, isto não é imediato. Não é eu bebo a água e está... E fico boa. E fico boa, exatamente. E é preciso ter aqui atenção mesmo, por exemplo, para ar-condicionado, alturas mais secas, de mais calor, viagens, pronto. E é muito importante que isso esteja bem assente, que é fundamental o dia todo e normalmente sempre acima do 1,5 litro. Quem não gosta de água pode beber chá? Olha, sim, sem dúvida, e essa foi uma das perguntas que eu levei. Portanto, água morna, água quente, não muito quente, percebi que nada dos dois extremos. Mas como eu dizia, não é? Se passasse nas cordas vocais a água, nós engasgávamos, e portanto é bom para o conforto da garganta. E a pergunta que eu fiz, porque da minha filha eu ia ouvindo falar sobre o chá de perpétua roxa, que ela me fez comprar, e comecei a pesquisar no meu PubMed, que é onde eu vou procurar os artigos científicos, e não aparecia absolutamente nada sobre o chá de perpétua roxa. E a verdade é que perguntei à médica que nos fez a consulta e ela disse, nesse chá em especial, não. Ou seja, qualquer chá que gostem,
por acaso o sabor é bom, mas qualquer chá que gostem é o que é necessário, porque o que é necessário é simples. E às vezes ideias simples não são aquelas que vendem mais, mas é só beber líquidos. Isso é que faz a diferença para manter a garganta confortável e, portanto, não há aqui uma indicação milagrosa nem especial. Dito isto, de facto, pode ser mito, mas o chá de perpétuas roxas passa aí por quem tem que usar a voz. Já há muitos anos que se fala sobre esta questão. E antes de cantar, o que é que se deve comer? Muito bem, então, antes de cantar, aqui é muito importante perceber duas coisas, que é a energia que tem que ter, não é? Principalmente se forem durante muitas horas, e depois o conforto digestivo. E isso é muito importante, seja para cantar, seja para falar um discurso durante horas. É importante perceber que se for uma refeição que implica, que nós chamamos de refeição muito copiosa, isto é o termo técnico, uma refeição que vai implicar uma digestão muito lenta. Isso vai atrapalhar, sem dúvida. Primeiro, os níveis de energia baixam totalmente. Imaginem assim um prato com uma grande massa, com queijo. Isto é um prato que nos tira a energia. No início dá muita e depois tira, dá algum sono. Portanto, não é isso que se pretende. Pretende-se refeições simples, de arroz, massa, com frango, com peixe, batata doce com ovo. Coisas simples, que não têm nem muita gordura, nem em grande quantidade. E depois, realmente, quando se trata aqui de ter o estômago cheio, como costumamos dizer, não é? Também vai ser desconfortável neste caso para cantores e para quem tem de utilizar a voz, porque a respiração e a postura vão ficar diferentes se nós tivermos o estômago muito cheio. Portanto, as refeições pequenas, quantidades, a respeitar a porção das nossas mãos. Ok. O açúcar pode dar assim uma energia antes de cantar? Porque e este é um tema sempre, não é? Precisamos de energia, vamos buscar o açúcar, que é aquele pico de açúcar no sangue que nos dá uma energia, e tudo o que sobe a pique deixa pique, e a seguir quando deixa pique vem um cansaço e sono. E portanto, uma coisa é correr uma maratona, como eu costumo dizer, que estamos sempre a precisar de um pico de energia para os nossos músculos de forma intensa. A outra coisa é quando nós queremos ter uma boa performance, estar concentrado naquilo que estamos a fazer, e para isso os picos são inimigos. Portanto, o açúcar aqui não vai fazer nada de positivo. Dá-nos aquela energia e depois tira-nos. E portanto, pensar aqui, se não é uma refeição principal que se tem antes do momento, seja de cantar, seja de uma atuação em público, em termos profissionais, um snack simples, por exemplo, para dar aqui alguns exemplos práticos, uma banana, 5 ou 6 frutos secos, por exemplo, umas amêndoas com casca, um bocadinho de pão, uma bolacha de arroz, e principalmente uma das coisas que também me disseram nesta consulta da voz foi nada de testes nas vésperas das atuações, ou seja, se não sabe se essa pessoa fica bem, tem alergia, digere bem, vai ficar, porque às vezes nós não digerimos bem o alimento, isso dá-nos alguma tosse, dá-nos alguma irritação, portanto nada de testes nas vésperas de entrar para uma coisa importante em que precisamos de usar a voz. Ok. Há pouco falaste no refluxo. Porquê é que isso é tão importante para a voz? Olha, o refluxo vai irritar aqui a zona da laringe e vai afetar a voz. E muitas vezes é silencioso, porque nós temos 2 tipos de refluxo. Muitas vezes as pessoas só associam o refluxo à azia, mal-estar, mas na verdade há aqui um refluxo que pode produzir aqui uma sensação de garganta irritada, de voz presa, de dito pigarro. E por isso mesmo é que é tão importante nós percebermos, porque a mucosa que está a proteger as pregas vocais, ela não é resistente ao ácido. Portanto, o nosso estômago produz um ácido para fazer a digestão, assim como pepsina, por exemplo, para digerir as enzimas para digerir as proteínas. E, portanto, quando há refluxo, quer dizer que o conteúdo gástrico sobe, na verdade, a mucosa das nossas pregas vocais não está apta para receber esse ácido. E, portanto, vai sim ser danificar. E, portanto, há aqui algumas indicações, por isso eu nessa consulta fiquei bem atenta quando a médica fez a pergunta se tem refluxo. E esta pergunta tem que ser ouvida desta forma, que é quando se acorda, há tosse seca, há rouquidão, há este pigarro. Se há, então tem que se ter mais cuidado à noite. Que cuidados são? E isto quem está a ouvir é cuidados para todos os que têm refluxo gastroesofágico, ou este refluxo extraesofágico, que é nunca deitar-se 2 ou 3 horas a seguir a uma refeição. Se costuma ter sintomas ao acordar, tem que, se calhar, pensar em levar a cabeceira. Normalmente isso não é com a almofada, isso é colocando ali uns calços na base da cama. E depois há alimentos que podem ser desencadeadores de refluxo, claro que sim. Ácidos picantes, o chocolate,
típica à noite que muitas pessoas comem. A cafeína em excesso, claro, mas a hortelã, por exemplo, para dar aqui casos simples, mexado de hortelã pode é tão ser bom para a digestão. Pois, mas pode ser desencadeador de refluxo e não faz sentido. Bebidas gasificadas também. Portanto, é preciso ter atenção e ouvir o corpo, mas saber aqui, que acho que já souberam hoje, os sinais que têm que estar atentos para poder atuar na véspera. A voz precisa de cuidados também, e com essa nota ficamos por aqui hoje no Aprender a Comer com a nutricionista Mariana Chaves. Mariana, muito obrigada e até para a semana. Até para a semana, Judite. Obrigada. Este programa tem o apoio do Continente. Aprender a comer é saber escolher. Descubra a gama Bem-Estar Continente Equilíbrio, com probióticos, vitamina D e sem açúcares adicionados. Disponível junto aos iogurtes. Assim, toda a gente come melhor. A vida passa a comer. E assim, com a maior variedade de frescos, produtos de qualidade das marcas Continente e refeições prontas a levar, sempre aos melhores preços, toda a gente come melhor. Continente. É de toda a gente.